Abrimos essa edição contando para vocês que gente muito próxima ao ex-presidente Lula está defendendo uma espécie de quarentena fiscal, caso, claro, ele vença as eleições. A discussão entrou no radar do Caio Junqueira, que detalha essa história para a gente agora. Boa noite, Caio. Boa noite, Vanalise. Boa noite a todos. É isso, um grupo formado aí por ex-dirigentes petistas, próximos ao ex-presidente Lula, elaborou um documento interno ali com propostas do partido para a economia, dentre outras áreas, caso a legenda, claro, vença as eleições presidenciais. E a primeira delas prevê a decretação de, abre aspas, uma situação de emergência em âmbito nacional para que o novo governo tenha os meios legais necessários para enfrentar, na palavra dos petistas, o caos herdado do governo anterior, fecha aspas. Na prática, uma medida que permita que o governo tenha liberdade para romper as regras fiscais e utilizar o orçamento livre de amarras por um período determinado. O tema vem sendo tratado como uma ideia, na prática, de um plano emergencial temporário inicial. Esse documento é assinado, dentre outros, pelos ex-presidentes do PT, José Genuíno e Rui Falcão, que têm participado dos debates internos do partido sobre os rumos da campanha e de um eventual novo governo Lula. Rui Falcão, por exemplo, passou o ano novo na residência de Lula e é um interlocutor frequente ali do ex-presidente. Além disso, o documento fala, por exemplo, em corrigir imediatamente o orçamento herdado do ano anterior, recuperar a capacidade de investimento do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, bem como das empresas estatais, tomar as medidas necessárias para cobrar um imposto emergencial sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, a retomada imediata do Bolsa Família, numa versão ampliada, a retomada imediata do programa Mais Médicos e a convocação de concursos públicos emergenciais para recompor o quadro de servidores públicos federais. Petistas de outros segmentos, porém, do partido, me disseram que o fato de o documento conter as propostas não significa necessariamente que as medidas serão adotadas. A avaliação de que a agenda imediata de Lula, hoje, é estritamente política, principalmente nesse mês que começa de fevereiro, e que o debate sobre o programa econômico ainda não entrou no radar do pré-candidato a presidente da República, o que não impede também que economistas ligados ao partido venham debatendo propostas. O principal debate vem sendo feito pela Fundação Perseu Abramo, que é o órgão ali de assessoramento do partido, sob a liderança do ex-ministro Aloysio Mercadante, que reuniu ao seu redor um grupo de acadêmicos, maioria ligada à Unicamp, para elaborar uma proposta econômica. Dentre os nomes estão Ricardo Carneiro, Marcelo Manzano, Pedro Rossi e Guilherme Melo. Mas mesmo assim, petistas asseguram que não necessariamente o plano desses economistas que será apresentado obrigatoriamente significa o que o governo irá implementar. Importante frisar que alguns pontos são consenso no partido, pelo que eu conversei hoje e ontem. A revisão da reforma trabalhista é uma delas, mas dentro de um debate com sindicatos e empresários. E outra, a revisão sim do teto de gastos. Mas a dúvida, contudo, é o que colocar no lugar. E aí reside a diferença nas ideias dentro do partido. Parte, por exemplo, defende que simplesmente a lei de responsabilidade fiscal vigore, outra parte que investimentos fiquem de fora do regime de teto fiscal. Ou seja, há um consenso sobre sua revisão, mas a dúvida é na modelagem do que seria colocado no lugar. Muito importante, Monalisa, o documento também faz críticas à pré-campanha. Diz o documento, abre aspas, o já ganhou, que produz euforia, arrogância, subestimação dos adversários, deve ser combatido implacavelmente. O que vai decidir o confronto a nosso favor é um conjunto de iniciativas que incluem a construção de um arco de alianças comprometido com a reconstrução e transformação do país, uma tática eleitoral mobilizadora, a disposição para o enfrentamento e, sobretudo, uma campanha de corpo a corpo iniciada desde já. Fecha aspas. Excelente, Caio. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar muito mais sobre política, aproximações, discussões, rachas. Tá tudo isso no nosso cardápio de hoje. Obrigada, Caio.